Boa tarde, bem-vindos, sejam todos bem-vindos, vocês que nos acompanham aqui, mais um momento de troca de conhecimentos e saberes em torno do projeto Pensar um Livro. Hoje a gente dá início a mais uma edição do projeto Pensar um Livro, um projeto criado pela Editus no intuito de reunir autores, pesquisadores e público de um modo geral, seja presencialmente, seja virtualmente, como nos é possível agora, nesse momento, em torno de discussões travadas em livros, em publicações, sejam eles físicos ou virtuais ou digitais. Esta edição do projeto Pensar o Livro, ela integra a programação da segunda-feira virtual da ABEU, da Associação Brasileira das Editoras Universitárias. É uma programação extensa que começou ontem e vai até o dia 17, na próxima semana, envolvendo a promoção de livros, a venda de livros físicos e digitais, com descontos de 30% a 50%, e também alguns livros digitais para download gratuito, em acesso aberto. A Feira Virtual da ABEU integra hoje mais de 80 editoras universitárias do Brasil e da América Latina, e a Editus faz parte dessa programação. Aqui, nesse momento, eu vou convidar algumas pessoas extremamente queridas para falar de um assunto que, para mim, é muito caro, que é o livro infantil. Esse que traz a perspectiva da produção acadêmica voltada para uma linguagem para o público infantil, infanto-juvenil de um modo geral. Como traduzir essas obras para que a pesquisa científica possa chegar a esse público mais amplo e também integrando a formação de leitores. Eu estou aqui hoje um pouco de intrusa, porque quem vai tomar conta, né, quem vai ser o anfitrião dessa tarde é um querido escritor nosso, Geraldo Lavigne. Eu convido o Geraldo para entrar aqui no quadro. Geraldo é escritor e advogado, bem-vindo, Geraldinho. Eu vou convidar também Fátima Gondim, também é autora, é do CAP de Piauí, também tem um livro recente, está sendo publicado aqui pela Editus. Outra pessoa extremamente querida, boa tarde, Fátima, bem-vinda, é a professora Alicia Queiroz, do DCET, também uma amiga querida e autora de outro livro que para a gente é muito caro, né? Lícia vai falar melhor disso depois, e o professor Jacques Delaby, que é professor também da universidade, pesquisador do DCA, tem livro publicado com a gente na área de pesquisa científica para pesquisadores, né? Formigas poneromorfas, que um dia eu tive que aprender o que era, e hoje traz um livro muito lindo. Eu vou rapidamente só dizer que, apesar da pandemia, desta vez eu tenho todos em casa, não é lançamento, já foi lançado, mas é um querido nosso, eu tenho orgulho de ter feito parte desse projeto, que é Poemas Furtacores, é um trabalho lindo de Geraldo Lavigne. Não está aqui nessa mesa agora, infelizmente, por problemas técnicos, problemas relacionados à internet. Ele está aqui nos acompanhando, esteve aqui, mas infelizmente a conexão não sustentou, que é o nosso querido Ciro de Matos, é doutor honoris causa pela Universidade Estadual de Santa Cruz, é escritor, já ganhou diversos prêmios, faz parte de diversas academias de letras. Dessa vez, Ciro está publicando com a gente O Discurso do Rio, um livro também muito lindo. É uma coleção, na verdade. É coleção Infância Livre, é Pequenos Corações e Nada Era Melhor. Eu sou ótima, né, de mostrar, vocês já perceberam, mas eu preciso mostrar, porque ficaram muito lindos. Eu sou suspeita, mas a gente acompanha a maratona e quando os filhos nascem, Fátima, Um Jardim Encantado, que também encantou a gente no processo de produção. Eu vou abrir rapidinho, só para mostrar uma paginazinha assim. Cadê a fadinha? Depois Geraldo mostra melhor do que eu. Professor Jacques Delaby, com Cartas de Natal. É um livro lindo, que eu acho que conta muito da história de vida dele, desses laços com a terra natal. É um livro que ele traz também todo ilustrado, e um livro bilíngue, em português e francês. E só para eu sair daqui, o queridão, não que os outros não sejam, mas é porque esse aqui foi um parto. Eu acompanhei o nascimento do projeto, né, Cidade Possível, Cidade Imaginária, Cidade Possível, e ver o projeto crescendo, ganhando outros espaços.
E isso diz muito do que deve ser a universidade. Então, Depois do Vestido Azul, é um livro que Lícia vai falar melhor depois, ele nasce nesse sentido. E eu estou doida para que as escolas possam voltar a funcionar, para que a gente possa trabalhar com esse livro dentro das escolas, junto com as crianças, enfim, nas rodas de conversa presenciais, em menino pegando livro, que é disso que a gente gosta, né, desse movimento. Mas eu falei demais. Gostaria de agradecer a vocês, muito de coração, agradecer a confiança na editora, agradecer em nome da equipe da editora, né, desde o processo de submissão até o processo de divulgação que começa. Agradecer imensamente, passar a palavra para o querido Geraldo. Boa tarde a todos, boa tarde. É um prazer enorme estar aqui na mesa. Lhe agradeço por ter pensado essa mesa para participar da edição do evento, que tem por foco a literatura infantil e a formação das gerações. Todo o conteúdo que existe nesses livros é conteúdo que certamente vai contribuir para que as gerações repensem melhor e consigam evoluir com relação à nossa. Então, lhe agradeço a oportunidade de poder também estar aqui falando, ter feito essa apresentação tão gentil. Você também é uma pessoa muito querida e fico muito feliz por ter me aproximado dos demais componentes da mesa. Eu vou ficar aqui fora, mas estou acompanhando vocês. Até daqui a pouco. Obrigada, um beijo. Hoje, a nossa mesa, que tem por tema a literatura infantil, nós teremos 4 convidados que lançam livros pela Editos, como já foi adiantado por Rita, e eu vou fazer uma breve apresentação de cada um deles agora. Jacques Delaby é francês, naturalizado brasileiro. Ele é biólogo de formação e tem um PhD em entomologia, que significa ciência dos insetos. É pesquisador do Centro de Pesquisa do Cacau e professor pleno do curso de Geografia da Universidade Estadual de Santa Cruz, ambos em Ilhéus. Ele é também bolsista de pesquisas pelo CNPq, é especialista de formigas e o autor de numerosos trabalhos científicos, sendo um dos organizadores do livro As Formigas Poneromorfas do Brasil, publicado pela Editos. A única incursão dele na literatura até o momento foi a tradução dos contos do livro 3 Histórias de Caça e Pesca, do escritor Grapião Nério Pólvora, publicado em edição bilíngue, português e francês, em 1996, pela editora Mitos, em Salvador. Agora, nesta oportunidade, ele lança o livro de sua autoria, Cartas de Natal, também em edição bilíngue. Nossa convidada, Lícia Queiroz, é professora da Universidade Estadual de Santa Cruz, arquiteta, mentora do projeto Cidade Imaginada, Cidade Possível, e uma pessoa que gosta de escrever. Desde muito cedo se aventurou nos contos e poesias, mas só agora começou a publicar, divulgar e deixar acessível ao público seus escritos. É autora do livro Depois do Vestido Azul, 3 outros em fase de edição e mais alguns em fase de criação. Está na plena efervescência criadora. Fátima Gondim é graduada em Letras e Pedagogia, especialista em deficiência intelectual, psicologia da educação, é arte-terapeuta, professora no Centro de Apoio de Piauí, o CAP, onde trabalha com crianças com necessidades especiais, e é autora do livro que hoje será lançado, chamado Jardim Encantado, seu primeiro livro publicado. Ela gosta de escrever e contar histórias para crianças, se inspira em pessoas, paisagens e fatos que faziam parte do cotidiano para escrever os seus poemas. O nosso quarto convidado, Ciro de Matos, que por problemas de conexão não conseguiu se manter na nossa mesa. Ele estava há pouco conosco, mas infelizmente a conexão dele teve um problema. Ciro de Matos é nascido em Itabuna, na cidade do sul da Bahia, onde reside. Casado com Marisa, contista, romancista, poeta, cronista, ensaísta, autor de livros para crianças e jovens, já publicou 48 livros de diferentes gêneros. É também editado em Portugal, com 4 livros naquele país, na Itália, com 6 livros, na França, com 1 livro, na Espanha, com 1 livro,
e na Alemanha com o livro. É membro afetivo da Academia de Letras da Bahia, doutor honoris causa da Universidade Estadual de Santa Cruz, premiado no Brasil, em Portugal, na Itália e no México. Conquistou o segundo lugar do Prêmio Internacional de Literatura Maestrale Marengo d'Oro, desculpe se minha pronúncia não foi adequada, 2 vezes em poesia, em Gênova, na Itália. O internacional João Paul Mestas, da União Brasileira dos Escritores Rio, em poesia, o Afonso Arinos, da Academia Brasileira de Letras, em contos, o da Associação Paulista de Críticos da Arte, em poesia infantil, o Prêmio Nacional em Clube do Brasil, em romance, e o Prêmio Literário Nacional Cidade de Manaus, em contos. Participou como poeta convidado do 3º Encontro Internacional de Poetas da Universidade de Coimbra, Feira Internacional do Livro de Frankfurt, 16º Encontro de Poetas Ibero-Americanos da Fundação Salamanca, Cidade de Cultura e Saberes, na Espanha. Apresentados todos os componentes da mesa, nós podemos iniciar uma roda de conversa. Faremos ciclos de perguntas a cada um deles, voltado para a produção literária, como se deu, para o livro, e nós vamos começar conversando com Jacques Delaby. O livro dele, intitulado Cartas de Natal, Jacques, que é de sua autoria, ele foi publicado pela Edith, em edição bilíngue, português e francês. Como o título sugere, traz cartas de Natal, estruturadas em sonetos, sobre o microcosmo rural, dando voz aos integrantes dessa comunidade, a exemplo da aranha, do morcego e da fazendeira. Você poderia, Jacques, por gentileza, relatar o processo de imaginar e dar vozes aos anseios desses seres? Tem alguma identificação do autor com estes seres? Bom, eu tenho que explicar um pouquinho como se dê a história desse livro. É um projeto que tem 4 ou 5 anos já. Eu estou mais acostumado com literatura científica, mas eu faço umas fantasias assim, com a família. Uma vez eu tive a oportunidade de escrever um tipo de conta, né? Bom, antes disso, aqui eu já tinha participado da tradução dos contos de Hélio Pólvora, que você citou, né? Então, a estrutura de conto já me interessou um pouco. Então, para minha família, teve uma história de um gato perdido que foi encontrado um dia de Natal, né? Pela família que foi adotada, e teve toda uma história por trás disso. Eu escrevi um conto a partir dessa história que eu passei para a família e agradou de certa forma. Depois eu tive a ideia desse livro, então que a gente poderia atrás da interação que exista naturalmente dentro de uma fazenda de modelo europeu, né? As interações que tem entre vários grupos de seres e contar quais seriam os anseios dele na oportunidade de uma carta de Natal. Bom, o Papai Noel é um personagem que recebe essa carta, mas ele não aparece no livro. O interessante, eu acho, é o que cada ser dessa história, como que ele pode interagir com os outros, a maneira de ser dos demais personagens que tem na história. Então, a ideia foi essa. Eu comecei a escrever porque, assim, para me distrair. Eu gosto de fazer essas coisas de vez em quando, e depois ficou tomando mais corpo. Assim, eu tinha uma série de contos que foi traduzida, agora eu não me lembro se foi do francês ou do português, foi um processo de elaboração. Depois eu submeti isso para minha sobrinha lá na França, que é artista plástica, e eu pedi para ela realizar a ilustração a partir dessas histórias. Demorou mais ou menos 2 anos, só a parte de ilustração, então não foi assim uma coisa assim muito rápida nem nada, não. Enquanto os textos estavam sendo revistos aqui, então e depois demorou mais 2 anos para ser publicado, devido a todas as condições
de publicação que tem na US, bom, vocês conhecem esse contexto também. Então, já é um projeto antigo que aparece agora com essas cartas. Então, esse é o processo de criação dessas histórias. Na verdade, eu sou um entomologista, então eu sou pesquisador que trabalha com formiga, eu sou mais acostumado a trabalhar com textos científicos, mais do que texto de literatura. Mas foi um exercício que eu fiz e que me deu uma certa satisfação. Tá? E dentro desse processo, como foi se colocar na voz desses seres, né? A gente vê ali inúmeros animais que fazem parte do meio rural e também as pessoas que interagem com esses animais. E imagino que você tenha precisado refletir a respeito de quais eram os anseios de cada um deles, de como esse anseio estava interagindo dentro dali do microcosmo, né? Se colocar na posição desses seres. Microcosmo era, inclusive, um título que estava pensando originalmente para esse livro, mas acabei sendo convencido por Alencar, que era da Editus, na época, que estava trabalhando com a formatação desses textos, que não era um texto, um título assim muito chamativo, que era melhor ficar com o título que tem agora. Mas se colocar na pele, vamos dizer, desses personagens tudo, tem uma parte que é relativa a, vamos dizer, a biologia ou ao comportamento desses animais ou desses seres humanos, né? Dentro de uma fazenda. Tem uma parte que é bastante de fantasia também. Então, eu tentei ligar uma coisa ou outra. E depois fiquei assim brincando talvez mais com a estrutura do texto, quer dizer, você falou que um tipo soneto, não, mas não é bem poesia também, né? Mas isso me ajudou, essa subdivisão do texto me ajudou a estruturar o texto, formar parágrafos curtos, frases curtas, e eu me coloquei uma regra de limitar a 14, né, versos, uma métrica aproximadamente como dizer, sempre no nas mesmas dimensões, vamos dizer. Né? Então, isso é uma regra que eu me defini para poder escrever. Os personagens era só cada vez pegar, imaginar como que seria a vida, por exemplo, do morcego, né? A gente falou do morcego, tendo uma fazenda, onde que ele ficaria, o que ele faria, que poderia ser um anseio fantasista. Muitas vezes os anseios são bastante fantasistas, assim mesmo. Então, um por um, foi elaborado. Isso levou algumas semanas para ser colocado. Alguns foram revistas depois, mas foi assim. Eu aproveito para fazer a leitura do poema A Carta do Morcego. Papai Noel, boa noite. Pertenço a uma família que desde sempre viveu abaixo do teto, onde temos acesso através de uma claraboia quebrada que se abre no sótão. Somos uns 30 que passam o dia relaxando numa suave preguiça. Os pés acima, contando-nos histórias de vampiros para nos assustar. A arte de rodopiar é entre nós morcegos uma tradição. Todas as noites, nossa tarefa é a realização de uns milhares de voos acrobáticos, a fim de capturar insetos pequeninos voando para lá e para cá, aparentemente sem nenhum propósito do que a busca de seus obscuros ideais. Vocês entendem? O ar livre é a minha grande paixão, e desde que eu vi, numa prateleira de casa, onde eu penetrei numa noite de verão, a vida de Santos Dumont, em 2 volumes, eu sonho de aviação. Oh, não sou difícil, e saberei contentar-me de um sobrevoo da fazenda.
de balão acima dos seus bosques densos, mas o que me deixaria feliz mesmo é conhecer o ônibus espacial. Muito bonita essa imersão de Carta no Morcego, nas vontades e nos sonhos que extrapolam o mundo do próprio morcego. E o nosso também. Né? Durante muitos anos a humanidade sonhou em conhecer o espaço. Obrigado, Jacques. Eu vou seguir com a próxima pergunta, que é direcionada a Fátima Gondim. Ela lança conosco hoje o livro intitulado Jardim Encantado, publicado pela Editos. É um texto que transita entre a prosa e a poesia. O livro narra uma história de fantasia sobre o ciclo da natureza e sobre como a natureza é generosa com quem cuida dela. O livro também tem uma música no final, bastante interessante. Fátima, quais experiências pessoais e influências literárias levaram à escrita desse livro? Geraldo, primeiro, me ouve bem? Está me ouvindo bem? Sim, eu ouço muito bem. Então, eu vou fazer um mesclado entre as experiências pessoais e as literárias. A primeira experiência pessoal que eu tenho é a de meu pai. Né? Ele era um homem simples, mas gostava de contar histórias da vida pessoal dele. Ele trazia com muita leveza, com muita alegria, as histórias do dia a dia da vida dele. E isso, eu, menina, me encantava. Entrei para a escola, no primeiro dia de aula, encontro uma prateleira cheia de livros. E quem estava lá? Monteiro Lobato. Não sabia ler ainda, mas as imagens me encantaram. Quando aprendi a ler, o que mais gostava era ler sobre as aventuras de Narizinho. Ela ficava na frente do rio, olhando os peixes que estavam peixando, né? E eu ficava, o que é um peixe? O que é peixar, né? Então, peixar era borbulhar, sair borbulhas de amor, né? E as formigas? As formigas estavam formigando. E o que era formigar? Andar tudo certinho, né? Então, esse neologismo de Monteiro Lobato me encanta até hoje. Depois eu conheci, porque a criança, né? Quero adentrar um pouquinho aí na criança, como arte terapeuta. A criança, a linguagem da criança é uma linguagem de sentimento, de imagem, de metáfora. E isso a história traz, as histórias infantis, elas trazem isso, como sonhos. Então, isso é muito legal. E outra influência literária que eu trago também, que eu carrego muito forte em mim, é Cora Coralina. Porque Cora, ela é, como eu ouvi uma vez, né, que diz assim, Cora cozinha as palavras. Ela cozinha e transforma a receita com outro apetite, com outra forma de falar, ela transforma aquela receita em uma nova receita. Então, para mim, Cora é fantástica. Depois eu tenho também Manuel de Barros, que vai falar muito do campo, que gosto muito, e eu gosto muito de Manuel de Barros. Né? Então, e a outra pessoal e mais importante são os meus netos, né? E as crianças com que eu trabalho. Eu trabalho com crianças especiais no Centro de Apoio Pedagógico de Piauí. E elas me encantam, né, todas elas. E essa história particular, ela foi criada para minha neta. Quando ela tinha 3 anos, eu fui convidada para a escola dela para participar do Dia dos Avós. E eu não sabia bem o que fazer, e perguntei o que era para fazer. A professora disse, vó, você faz o que você quiser, o que você faz de melhor. E aí eu pensei, o que eu faço de melhor é contar história. Criei a história para ir contar na escola, criei os personagens, os bonequinhos, né? Todo o cenário, e lá se fui para a escola contar a história. Lá, quando eu comecei a contar, eu percebi que os olhos brilhavam. E aí os meus também estavam brilhando. Quando eu terminei, eu disse, essa história tem que ser publicada. Né? E aí eu venho contando a história
de um pouco da vivência, da minha vivência com os meus netos, né? Encontro, então, uma amiga querida, né, que está hoje na sala também, que é a professora Alicia Queiroz, que me apresenta Editos, e esse é o meu primeiro livro. Então, eu procuro trazer esse encantamento que eu tive na minha infância, pelo meu pai, que me trouxe, por Monteiro Lobato, trago na adolescência, eu procuro trazer isso no livro, né? Eu acho que é um pouco disso. Sim, muito interessante. Essa fantasia, então, a gente pode dizer que ela vem em formação desde a sua leitura e até a sua experiência com as crianças e a fantasia que está na idade da infância. Sim, sim, porque eu acho que a narrativa, né, os contos, as narrativas infantis, elas abrem uma porta para o ensinamento, para você ensinar a criança. É muito mais fácil você ensinar a criança pela fantasia, pelo sonho, pelo imaginário, porque a criança adentra nesse momento, nesse sonho, nesse imaginário, e você consegue, então, tirar delas o que elas têm de melhor, né? Às vezes tem uma dificuldade, você consegue, então, através de uma história, superar aquela dificuldade. Muito bom. Fátima, você gostaria de fazer uma leitura? Poderia, para nós, fazer uma leitura de um pequeno trecho do seu livro? Eu posso fazer. Então, a gente tem uma parte que diz assim, né? No meio da Mata Atlântica, porque a história já começa, né, falando da Mata Atlântica. O vovô da menina cor-de-rosa construiu uma casa. Nessa história, então, adiante um pouquinho, ela vai falar das sementes, que é a parte encantada da história. E quando essas sementes caem, elas brotam, desse brotar da semente, é que vem todo o encantamento, é que entra a fada, é o momento que a gente pode ensinar a criança a alegria e o amor de cuidar, de preservar, de zelar, né? Esse momento é um momento, eu acho que é um momento, vamos dizer assim, ápice do livro, é quando a chuva cai e traz essas sementes cor-de-rosa com o comando de uma deusa, né? A deusa que manda a chuva cair nesse local, porque é um jardim que é um jardim encantado. De lá brotam flores perfumadas que vai exalar o perfume do amor. Muito bom. A revelação aqui, né? Folheando o livro, eu vejo que a revelação acontece num trecho também, que diz, a pessoa pensa, é um sino? E aí parou, observou e viu que o som estava mais próximo, bem mais próximo, e pensou, que som é este? Conheço esse som. E ela lembrou que quando era pequena já havia ouvido muitas vezes aquele som, e então disse, já sei, é um som de fada. Isso. É muito então, bonito. ela encanta, né? A ideia é trazer o ensinamento da preservação através do encantamento. Muito lindo. Muito obrigado. Lícia, vamos agora conversar nós. Vamos. Lícia Queiroz é autora do livro Depois do Vestido Azul, que também é lançado hoje. É uma narrativa que reconstrói um conto popular, de autoria desconhecida. O livro, dividido em duas partes, a primeira parte descreve um sistema de causa e efeito que, a partir de um gesto simples, consegue repercutir e mudar dimensões muito maiores. E a segunda parte fala sobre a manutenção desse sistema ativo, para não regredir. É um livro muito educativo. Há algo de convívio, Lícia, que fez despertar para a necessidade desse livro? Há algo do seu dia a dia, do seu local? Sim, esse livro, ele nasceu do Cidade Imaginada, Cidade Possível, né, que é o projeto de extensão que eu tenho, que é para tratar e levar para o público jovem as questões do urbano. Então, no projeto, a ideia do projeto é fazer as pessoas perceberem o poder transformador que nós temos enquanto cidadãos, enquanto pessoas que vivem na cidade, como a gente pode fazê-la melhor.
despertar esse sentimento, né? E aí veio a ideia, quando eu li O Vestido Azul, que é um conto popular que fala exatamente sobre o poder do exemplo, né? Aquela coisa de gentileza gera gentileza, então você faz alguma coisa de bom para alguém e essa pessoa tende a repetir. E quando eu li o conto, eu disse, dá para mostrar, trazer isso para o referencial do projeto, mostrando para as pessoas o urbano ali. Então, quando você fala de urbano, fica muito aquela coisa, né, parece tão distante da gente, mas aí a gente traz para a vivência do dia a dia, o cuidar, como um fazendo, vai mostrando e vai fazendo com que os outros repitam aquele gesto de carinho. E aí vem, no momento vamos assim dizer assim, no momento em que você está no auge do discurso, né? No momento de um ato que você vê alguém fazendo uma coisa muito boa e você se inspira e faz também, e o outro faz também, depois a gente tende a voltar para o lugar comum e continuar como era tudo, como era antes, né? Aí o Depois do Vestido Azul trata exatamente sobre isso, sobre se a gente tem o nosso momento de despertar de consciência para a nossa capacidade de mudar. Mas se depois isso cai no esquecimento, tudo volta a ser como era antes. Então, a ideia é mostrar para as pessoas que você pode transformar, mas que isso é um ato constante, é uma atitude que precisa ser constante, precisa estar sempre sendo motivada. E aí vem, a gente trata e fez o livro voltado para a criança, porque o público infanto-juvenil é aquele que a gente ainda tem a condição de fazer, criar, levar para eles recebem muito mais facilmente novas ideias, né? O adulto muda, claro que o adulto muda, mas o adulto muda quando ele quer. A criança também muda quando ela quer, mas a gente consegue chegar até ela, sensibilizar e, digamos assim, plantar, cultivar esse terreno que está ali, aquelas cabecinhas em formação, prontas para receber o conhecimento, amadurecer e ir transformando. Então, o público da gente é voltado para isso. E a ideia do livro nasceu dessa vivência do projeto e a minha vivência mesmo como profissional de arquitetura e como professora, né? Eu sempre gostei muito de escrever, mas eu sempre me escondi muito, porque eu tenho uma autocrítica muito perversa, e eu gosto de dizer isso, porque eu sei que tem muita gente aí com um talento fantástico e que se esconde, que não se mostra, então eu sempre digo que a gente tem que mostrar aquilo que faz, né? Mas a ideia do livro nasceu disso. A gente encontra no livro, então... Desculpa, não, fique à vontade. Pode continuar. Por favor, continue. É o reflexo do projeto. Eu já estava fechando mesmo, fique tranquilo. A gente encontra no livro, então, a demonstração de um efeito multiplicador e de como a educação ela é capaz de mudar o hábito, né, das pessoas. E vindo isso do seu projeto, trata-se de um projeto de extensão, de um projeto de pesquisa? Em que contexto esse livro participou desse projeto? Como foi essa produção assim relacionada com o projeto? O projeto é um projeto de extensão. E o livro faz uma síntese dos princípios que a gente quer trazer nesse projeto. Agora, então, esse tempo que a gente está trabalhando o projeto sem o livro, agora que o livro foi publicado, a gente vai começar a colocar ele nas ações do projeto também. Mas a ideia é essa, é mostrar e chamar para... Eu gosto de dizer que a gente está apresentando um urbanismo de cabeça para baixo, porque quando a gente fala de urbano, as pessoas pensam no gestor público, né, resolvendo tudo, e a gente está trazendo ao contrário, a gente quer dizer assim, a gestão é importante, ela existe, mas a gente pode começar o processo de transformação, e a gente quer levar isso para o público mais jovem, porque grande parte do que a gente vai ter daqui a alguns anos depende de como vão se portar as crianças que nós estamos educando hoje, né? Então, a ideia é por aí.
Muito obrigado. O nosso quarto participante seria Ciro, que infelizmente teve os problemas de conexão, como eu disse um pouco mais cedo. Ele lança uma coleção de livros, que é chamada Coleção Infância Livre, pela Editos, compreendida por 3 livros: Pequenos Corações, de contos, O Discurso do Rio, de poemas, e Nada Era Melhor, um romance. Os livros se entrelaçam pela descrição da infância vivida antes da Revolução Digital. Diante da ausência do nosso convidado, por efeitos técnicos, embora ele esteja presente e certamente nos ouvindo, eu vou aproveitar o tempo que seria direcionado à fala dele para fazer uma leitura. Iniciarei com 2 poemas do livro. Um dos poemas intitulado Da Amizade Partida. Da Amizade Partida. Amigo é quem nunca esquece a sede e a fome de muitos no rio efêmero da vida. Põe no prato o peixe, na talha água pura, e nunca espera nada de volta. Tudo dá com sobras, areia para argamassa, das casas, a corredeira para a roupa ser lavada, o peixe para o homem vender, o sol admirando-se nos 1000 espelhos, que espalhou perto do clarear o dia, a lua no areal derramando prata, o balé de borboletas nos barrancos. Nunca quem passa ligeiro, não querendo saber desse garoto onde me jogaram, sem remorso para eu morrer aos poucos. Outro poema, do Rio e o Bem-Amado. Este livro de poemas são livros de sonetos, o livro inteiro de sonetos. Do Rio e o Bem-Amado. Havia o fragor de espumas, o verde das vagas, fantasma na ilha, areal da lua, margaridas nas margens, borboletas nos barrancos. O sol na canoa, cantar da lavadeira, colorindo as pedras pretas com a roupa. Esforço e pá, homem tirando areia, a semana de labor na alquimia, dando ao menino vida e poesia, muitas aparições e lindas havia. O rio desce calmo nessa tarde, dizendo que tramava no horizonte. Se na manhã de azul era banhado, noturno ele mirava o bem-amado. A gente vai encontrar nesse livro muitas passagens, e Ciro sempre teve uma relação muito grande com o rio. O rio aparece aqui, tanto no seu título, quanto também nos inúmeros sonetos ao longo destas páginas publicadas pela Editos. Voltamos então às perguntas ao Jacques, para falarmos um pouquinho. Instantinho, por gentileza. Jacques, temos muitas cartas de Natal nos seus livros. E diante dos múltiplos pedidos de Natal que aparecem no livro, a gente consegue relacionar estas vozes diversas dos animais, das pessoas, com a coexistência das múltiplas opiniões na sociedade humana. Quero dizer, a gente consegue transferir as questões que são dimensionadas naquele microcosmo rural e ampliar essas dimensões para uma questão abrangente, que a gente pudesse falar, por exemplo, do nosso país. Eu não sei se eu vou conseguir responder a sua pergunta, porque a gente recebeu, né, antes dessa reunião, um rabisco dessas possibilidades de perguntas. Relacionar isso à sociedade humana me parece um pouquinho distante da minha ideia inicial desse texto. Eu acho que, como professor do curso de geografia, como biólogo, eu acho que tem mais a ver com a ecologia do que exatamente a sociedade humana. Tem uma tentativa, né, nesses textos de vários organismos
mostrar a relação que ele pode ter um com o outro, a dependência que ele pode ter com o outro, a necessidade que eles têm um dos outros. E eu acho que isso, talvez a gente consiga relacionar a sociedade urbana, a situação do Brasil, aí não vou me arriscar a fazer comentário na situação que a gente se encontra atualmente, que é muito preocupante, mas eu acho que, voltando à ideia de ecologia, na ecologia a gente mostra que todos os organismos têm uma certa dependência uns dos outros e não tem nenhum organismo que consegue sobreviver sem essa dependência de uma série de fatores que são biológicos ou não, né? Mas que depende de muitos outros animais e plantas em geral para sobreviver. O caso aí, a gente está com esse microcosmo numa área rural da Europa, se quiser, né? Mas mesmo assim, cada organismo mostra essa dependência. E aí o livro, inicialmente, essas histórias, essas cartas, foi escrito de modo independente, cada vez pode se pensando para um animal. Então, elas foram elaboradas de modo independente e foram se somando, e depois foi traduzido para outra língua, porque eu achei que, olhando essa ideia do conjunto, dessa ecologia das interações, é um domínio da ecologia, né? Ecologia de interação, a gente dá para aproveitar, fazer um pequeno livro que dá suporte a um curso, né? Acho que não tem muito oportunidades para criança. Eu imagino que esse livro, por exemplo, serve mais para crianças entre 7 anos até 11 anos de idade, mais ou menos, que são bilíngues. Atualmente, talvez não tenha uma demanda muito grande de francês aqui no Brasil, mas tem alguns países de língua portuguesa que pode ter essa demanda. Eu acho que a oportunidade de ter alguém que domina as duas línguas, mais ou menos, né, que dá para fazer com o suporte da Editos, que eu quero agradecer aqui também para essa oportunidade, de desenvolver esse livro, que é um livro que pode dar suporte a uma ideia ecológica, como é que pode ser usada em aula nessas escolas bilíngues, como tem certamente na Angola, Moçambique e outros países que usam o português como língua principal e que se interessa pelo francês. Tem a Aliança Française, por exemplo, que é uma escola de língua francesa que é disseminada em muitos países e que existe nesses países. E pode usar esse tipo de literatura para auxiliar nas aulas. Foi essa a ideia. Mas pensando na sociedade humana, talvez você pudesse desenvolver melhor sua ideia atrás da sua pergunta. Mas, a priori, não é bem isso que estava pensando. Entendo. Quando fiz a pergunta, foi justamente nessa concepção de diversidade, da gente pensar na inter-relação de diversos seres que entre si estão interdependentes, como foi compreendido da sua resposta dentro da questão da ecologia, e que há também uma diversidade, claro que num outro grau, dentro da sociedade, e que a partir disso a gente tem uma questão de anseios a depender de cada grupo social que estamos tratando. Mas a resposta ficou bem clara também do que você me disse, Jacques. E acho muito pertinente essa compreensão também da importância do livro para o estudo da língua francesa e a referência à própria Aliança Francesa, que tem unidades importantes aqui no Brasil. E até a aproximação entre o país, né, o Brasil e a França. Se quiser discorrer mais um pouco. Agora, na França tem uma grande população portuguesa também, de segunda geração em geral, agora. Não sei, deve ser mais de 1 milhão de pessoas, alguma coisa assim, entre as famílias, né?
e português que migraram entre os anos 1950 e 1970, e muitas dessas famílias, às vezes, voltam para Portugal, ou às vezes não, mas uma parte dessas crianças também são educadas com as duas línguas. E eu sei que tem ginásio na França, onde que o português pode ser ensinado como uma terceira língua, a segunda sendo o inglês, sistematicamente, igual aqui, né? Então, e também pode ser uma oportunidade de leitura para essas crianças, né, que estão nesse estágio de formação e escola, onde a primeira língua é francês, mas a segunda, para descender de português, por exemplo, é importante também ler o português. Então, eu acho que através dessa tradução, procurei um nicho, talvez, de mercado diferenciado para um livro de origem universitária, mas tentando, não sou pedagogo, né, mas tentando dar uma abertura para esse tipo de material que pode dar suporte a mais disciplina nessas escolas que são bilíngues. Sim. Muito obrigado, Jacques. Seguimos para conversar um pouco mais também com Alicia Queiroz. A gente vai falar um pouquinho mais sobre o seu livro, Jardim Encantado. O livro, ele, a meu ver, decorre do amor à natureza. Desculpem se eu estiver enganado. De que modo? Geraldo, deixa eu Sim. interromper. Você trocou as autoras. Se você vai falar... Ai, desculpa. É Fátima Godin. Eu falei o nome errado mesmo. Perdão. Perdão. Estão me ouvindo? Estou te ouvindo. Desculpa. É porque eu achei que você ia fazer pergunta para ela, e aí, quando começou com Jardim Encantado, eu tá falando da pessoa, trocou os nomes. Claro. Mas tranquilo, pode continuar. Precisa intervir mesmo nessas situações, porque eu me enganei aqui, e é importante a gente colocar a situação do jeito certo. Então, vamos lá, falar do livro Jardim Encantado, de Fátima Godin. Esse livro, ele, a meu ver, decorre do amor à natureza. De que modo o livro pode contribuir para a formação ambiental das próximas gerações, desde a primeira idade? Bem, você lembra que quando eu comecei a ler o livro, logo no início, ele diz assim, no meio da Mata Atlântica. Então, a gente já traz aí a Mata Atlântica. E uma coisa interessante, o vovô da menina cor-de-rosa construiu uma casa. Por que isso? Porque, às vezes, a gente fala da Mata Atlântica e a criança tem ideia de que é algo muito longe. Então, a gente tem que, primeiro, trazer a criança para perto de onde a gente quer falar. Então, daí eu posso falar da mata, eu posso explicar o que é mata, eu posso, então, falar da fauna, da flora, os bichos que tem, né? Todos aqueles bichos que tem no Brasil. Porque nós temos bichos que são animais que são só da Mata Atlântica, né? Que não tem em outro lugar. Como a fauna também, né? E, então, a gente vai trabalhar com toda essa diversidade dentro desse contexto. Além disso, a gente pode pensar também que a casa ela está cercada de árvores por todos os lados, certo? Então, as pessoas que moram ali, elas preservam a natureza. Eu já trago para a criança também a ideia da preservação. A chuva ela é o momento que traz o encantamento, ela traz a semente. Então, a importância de mostrar à criança de se ter a semente, de plantar a semente. E eu acho que aí a gente também, no final, traz todo o encantamento da deusa das flores, mandando essa semente cair, e a gente finaliza isso com a música, que a música diz bem clara, a música vai de... que é uma ciranda, ela traz todo o movimento, que é o movimento da natureza, o movimento de rodar, né, de cirandar,
que é o movimento da criança, a criança gosta desse movimento, então, quando eu plantar, molhar e zelar, minha plantinha vai frutificar. Então, é um texto simples, singelo, mas ele traz muitos ensinamentos, e o professor, a pessoa que está ali conduzindo, pode fazer de várias formas. Pode fazer ensinação para que a criança aprenda, pode trabalhar com o barro e fazer todo um cenário de barro, pode fazer todo um cenário só com papel, e pode trabalhar só com a música, porque a música, ela faz uma síntese a letra da música faz uma síntese de toda a história, né? Se a gente pudesse ouvir aqui, né? Mas eu acho que não é possível colocar aqui, não sei. A música, ela traz uma síntese do livro. Não sei se eu te respondi. Respondeu sim. E para mim é muito emblemático no livro o fato de, após o momento da chuva, as sementes caem na terra, e quando o personagem vai olhar a semente, as sementes já se esconderam ali na terra, e daí ele precisa cuidar para que essas sementes cresçam, né? Para que as fadinhas apareçam. Então, esse cuidar da terra também me parece estar muito ligado a toda essa perspectiva ambiental que circunda o livro, que está ali dentro do cenário do livro. Isso. E veja que nesse momento, quem cuida, porque a vovó chama o vovô, vovô, e o vovô chega com a experiência que ele tem. A vovó diz, as sementinhas estão pulando e tal. E ele calmamente diz, deixe elas, porque elas já assim, é como se já estão plantadas, né? Agora nós vamos cuidar, molhar e zelar. Então, isso é repetido também pela fadinha mais adiante. A fadinha, quando conta a história vovó, porque o jardim é encantado, ela também repassa isso, essas palavrinhas. Aí a vovó repassa para a menina já na música, cantando já nessa ciranda, trazendo o movimento da vida. Porque a ideia, quando eu fiz a letra, né, eu pedi esse meu amigo, Fabrício Rios, que é o autor da composição, e eu disse, Fabrício, eu quero uma ciranda, para que ela dê alegria e movimento. Porque a criança tem isso. E aí, quando você traz a ciranda, você canta a ciranda em roda, que é uma mandala. E a mandala traz esse ensinamento, né, da roda, do cantar. E isso é muito bom quando a gente vê em todos os lugares a roda, né, esse círculo, porque ele é uno, ele é, vamos dizer assim, ele está presente em tudo, né? Está presente no sol, nos nossos olhos. O círculo ele está presente em vários lugares da natureza. No miolinho da planta, é tudo um círculo, são todos mandalas. Então, eu trago essa ideia da mandala na ciranda. Sim. A gente não consegue, infelizmente, transferir aqui o vídeo da música. Mas, se eu puder fazer uma sugestão, se ela estiver disponível na internet, no YouTube ou algo nesse sentido, você pode mandar por comentário e a gente pode tentar colocar aqui como legenda do vídeo. E aí, o público que está assistindo o vídeo depois acessa no YouTube ou algo nesse sentido. Se você tiver ele fácil, manda por mensagem para nós e a gente pode tentar pôr aqui. Tá, a musiquinha, ela está aí no site da Editos, né? Você bota no finalzinho do livro, não sei se você está com o livro, ela no QR Code do livro, tem lá, eu vou ter, não sei como é que eu... Eu estou com o livro digital. Eu posso ver com a Marina aqui. Tá, aí não sei como é que pode fazer. A gente pode tentar aqui. Enquanto isso, a gente vai seguindo a mesa e a gente tenta disponibilizar esse conteúdo para o público. Tá? Obrigado, Fátima. Lícia, desculpe pela confusão também. São as coisas eu me senti honradíssima. São as coisas do ao vivo. Desculpa. É bom que descontrai, Geraldo. Pois é. É bom que as pessoas... Isso não é um cenário, né? Que a gente está aqui de verdade. Inclusive, a Ana, que algumas coisas. Mas foi muito Exatamente. gratificante. Eu fiquei lisonjeada. Muita gentileza sua. Voltamos a falar, então, do livro Depois do Vestido Azul. Ele fala bastante sobre educação urbana, como você já disse um pouco mais cedo, e sobre a importância também da cidadania, né? Que são valores fundamentais nos nossos dias. Participação das pessoas,
e como a atuação de cada pessoa consegue modificar o destino de um lugar. Então, como ele foi pensado, como esse livro foi pensado para ser útil em todos os tamanhos de áreas urbanas, que eu digo assim, esse livro ele representa uma mudança de pensamento e isso pode ser útil em qualquer cidade do país, suponho, independentemente do porte dessa cidade. Então, como é que conversa esse livro com relação à conduta humana na definição do seu ambiente urbano? Tá. Eu vou tentar fazer a sua resposta. Eu estou vendo aqui uma pergunta da Manu, da Maria Luísa, sobre o alcance do projeto. Eu acho que dá para juntar as duas coisas. Bom, vamos lá, do livro. Lícia, deixa eu só te interromper um instantinho. Eu vou ler a pergunta, então, de Maria Luísa, para o público poder saber, né? Professora Alicia, pode dizer para a gente a sua percepção sobre o alcance do seu projeto Cidade Imaginada e dos seus livros? Percebe modificações de comportamento? Esta foi a pergunta formulada por Maria Luísa Santos. Certo. Então, vamos lá. Eu vou primeiro falar dois relatos que eu tive, que eu recebi de leitores do Cidade Imaginada, ó, leitores do Depois do Vestido Azul. Um relato foi de uma mãe de uma criança de 6 anos, 6, 7 anos. Eu não sei precisar a idade, mas ela me disse, a mãe me disse que ela leu o livro para o filho e agora ele quer sair com o saco catando o lixo dos lugares. Então ele desce, ele não pode sair para a rua porque estamos em pandemia, em isolamento, mas tem um momento que eles descem, né, para dar uma caminhada no play do prédio e ele quer descer com o saco para catar os lixinhos que foram deixados lá. Então, e disse que outro dia ele viu alguém jogando lixo, ele estava da janela e assistiu alguém jogando alguma coisa num canto da rua, e ele queria que a mãe descesse com ele para ir catar lá, porque ele viu que tem que deixar tudo bonitinho, arrumadinho. Isso era uma criança. Foi um relato, aí ela relatou isso para mim, e eu estou dividindo aqui com vocês. E um outro foi uma senhora de 80 e poucos anos, pouco mais de 80 anos, não era minha mãe não, viu? Porque mãe costuma puxar saco de filho, não era minha mãe. Mas é uma senhora de 80 e poucos anos, ela ganhou meu livro, ela leu, e aí ela me disse, ela fez, olha, eu não sei se dá tempo, mas eu estou aqui vendo, nos meus 80 anos, o que é que eu ainda posso deixar de exemplo para esse pessoal que está chegando. Vou tentar entender aqui o que é que eu posso fazer para também deixar de exemplo. Então, assim, de imediato, a gente percebe que as pessoas captam a mensagem, que é uma mensagem muito simples, né? É o poder do exemplo. Então, de imediato, a gente percebe que as pessoas estão lendo, estão sensibilizando. Agora, eu vou lhe dizer, Maria Luísa, que eu vou lhe dizer uma frase que eu disse a uma colega uma vez, que ela disse, Lícia, eu não estou entendendo esse seu projeto, Cidade Imaginada, Cidade Possível. Quando é que a gente vai ter os resultados? Que ela é assim, muito objetiva. Quando é que eu vou ver os resultados? Eu digo, olha, um projeto desse, você vai ver o resultado daqui a 20 anos. É projeto de gente. Então, é uma coisa que você planta hoje para colher, talvez, daqui a 20 anos. O que acontece dentro do projeto? Como a gente atua como um projeto de extensão, então a gente vai nas escolas, deixa eu respirar, porque às vezes eu quero falar rápido demais e eu me atropelo. Então a gente vai também, junto com o Caminhão Consciência da UESC, a gente vai visitando algumas cidades. O que a gente percebe, ao chegar lá, no primeiro contato, é que as crianças ficam empolgadíssimas. Elas se envolvem, aí elas começam a dizer, na minha rua tem isso, no meu bairro tem isso, eu queria mudar isso, eu vou fazer isso. Eles começam a criar aqueles planejamentos. Para saber o efeito, o resultado, só voltando nesses lugares. Mas aí o que aconteceu? Tem um ano que a gente está em casa, né, que a gente não pode sair. Então, essa coisa do voltar para tentar ver alguma coisa
para tentar perceber, tentar colher os resultados, a gente ainda não conseguiu fazer. Não é uma proposta do projeto de extensão, aí seria um projeto de pesquisa, mas a gente não tem, digamos assim, a gente não tem equipe que dê conta de transformar isso ainda num projeto de pesquisa. Mas, por inferência, a gente vai olhando para trás. Em algumas situações que acontecem no urbano e que você vê a transformação ao longo dos anos. Tem uma historinha que eu gosto muito, que eu contei, inclusive, em um dos fragmentos lá do Cidade Imaginada, que é sobre as crianças de Amsterdã, mais ou menos nos anos 70, 75, por aí. Umas crianças de um bairro de classe média, bairro muito populoso, e não tinha espaço para brincadeiras. E elas começaram a fazer protestos, e elas conseguiram. Bom, é uma outra cultura, uma outra forma de ver as coisas, mas, assim, essas crianças começaram a fazer um movimento que partiu das crianças, chegou até a gestão pública, e eles conseguiram, inclusive, fecharam uma rua para lazer das crianças. Com isso, por volta de 1970 e alguma coisa. Agora nós estamos em 2000 e alguma coisa, e nós estamos vendo essa solução urbana ser usada em outras cidades. Mas ela foi uma solução e foi uma resposta a um movimento em 1970 e alguma coisa, eu não sei precisar o ano, porque essa habilidade de gravar as datas não é muito a minha característica, mas é os 70 e alguma coisa, eu tenho essa data depois. Houve essa provocação por parte da comunidade infantil, a gestão pública respondeu, e hoje a gente está vendo isso como modelo em muitas cidades. Então, eu hoje não tenho para dizer, isso é uma resposta do Cidade Imaginada, Cidade Possível. Mas eu tenho uma série de exemplos para dizer, isso é uma possibilidade de resposta daqui a alguns anos do Cidade Imaginada, Cidade Possível. Aí tem alguns exemplos, eu tenho um exemplo, esse eu vivi, um lixo que era deixado na esquina de uma rua, e na esquina oposta tinha uma floricultura. E imagine uma floricultura todo dia de manhã, no passeio em frente, você tinha lixo e urubu, né? Então o negócio não estava muito bem. A dona da floricultura, ela mandou limpar e plantou um jardim. E aí a história se desenrolou, mas assim, o lixo desapareceu a partir da atitude dela. Depois o dono do terreno, que era um terreno baldio, tomou providências, a prefeitura também tomou providências, mas assim, também foi partindo de uma atitude de uma pessoa. Então a gente vê, olhando para trás, que tende a ter uma resposta. Hoje, o Cidade Imaginada ainda não pode dizer, isso aqui foi efeito do Cidade. Eu não sei nem se a gente um dia vai poder dizer isso. Talvez a gente possa dizer por relatos de pessoas, porque como a gente não vai e volta para saber o que está acontecendo, a gente não tem esse controle, eu não sei se eu vou ter essa resposta assim precisa, mas eu sei que a expectativa é muita. Eu espero um dia chegar num momento como esse e alguém dizer, olha, eu mudei meu gostar, meu olhar pela minha cidade depois que eu vi o seu projeto. Eu tenho essa vontade, né? Mas é isso. Acho que não sei se eu respondi a Malu. Se eu respondi, eu não respondi, querida, você me diz aí que a gente tenta completar. E não sei se eu consegui fazer a resposta à sua pergunta também, Geraldo. Sim, respondeu muito bem. É uma política que caminha juntamente com outras políticas. E, de alguma maneira, elas, juntas, elas se aplicam a essa questão da melhoria do ambiente urbano, né? Então, é difícil realmente medir o efeito de cada uma de forma isolada, já que isolar isso, vamos dizer cientificamente, é um tanto complicado. Mas a gente consegue perceber um reflexo na educação das pessoas, no sentido amplo.
Tem uma frase do Eduardo Yazzi que eu gosto muito, e inclusive ela está no Facebook do projeto, e ela diz assim, quem é peixe não sabe o que é ser pássaros. O Cidade Imaginada quer mostrar aos peixes como é ser pássaros, e mostrar aos pássaros como é ser peixe. Ou seja, a gente quer mostrar para as pessoas que pode ser diferente. O lugar, o ambiente da gente pode ser diferente, porque entra no lugar comum, sabe? Aquilo que você vê todo dia, os cheiros que você sente todo dia, o buraco que você pula para andar na rua todo dia, ele chega a um momento que você internaliza e ele deixa de te incomodar. Então a gente quer mostrar para as pessoas que pode ser diferente. Essa é o grande objetivo. E a gente quer conquistar pela afetividade, porque uma outra coisa que a gente acredita é que você cuida do que gosta. E às vezes a gente sente que as pessoas pararam de gostar dos seus ambientes urbanos, das suas cidades, dos seus cantinhos, né? Aí a gente está tentando fazer isso. Muito bom. Lícia, a gente vai para o último ciclo de perguntas, programada. E eu gostaria de te pedir para você selecionar um trechinho do texto para você ler quando eu te fizer a próxima pergunta, para você escolher, tá? Eu acho que é a única pessoa que a gente não fez nenhuma letra. Um trechinho. Eu leio aqui, então, se você me autorizar. Eu vou te dizer, eu cometi um... Eu não estou com o livro aqui. Ah, não tem problema. Eu escolho aqui um trechinho e faço a leitura, então me desculpe também. Não, de jeito nenhum, tranquilo. Eu que peço a compreensão. Distraída. Tudo bem. A gente vai para o último ciclo de perguntas, como eu disse, e teremos um tempinho no final. Acredito que se o público tiver mais perguntas direcionadas a qualquer dos autores presentes, Fátima, Jacques ou Lícia, podem formular e a gente vai trazer essas perguntas aí no final, tá bom, gente? Jacques, você já falou um pouco a respeito dessa questão do Natal, até de como ela passou a fazer parte do título do livro, a partir da discussão com a editora, e acredito que isso é uma marca relevante do livro, o fato de serem cartas, tendo em vista esse momento festivo e específico do Natal, em que as pessoas costumam também formular, né, fazer seus pedidos de desejo. Qual é a representatividade do Natal nesse contexto do livro? Você poderia falar um pouco mais sobre essa questão, por favor? Natal, na verdade, tem comum, né, que permite agregar os diferentes personagens. Então, se dirigem ao Papai Noel, né, através de uma carta. Papai Noel, que é o personagem comum, né, é o momento que todo mundo tem fantasia, né, de viajar, de estar presente, de comemorar. Então, Natal é um grande momento na vida do mundo, vamos dizer, o mundo ocidental, principalmente, né? Mas é um grande momento onde todo mundo reflete um pouquinho sobre sua vida e chega até formular certos anseios, né, para a sua vida futura. Então, eu botei bastante fantasia nessas histórias aí, mas eu acho que a ideia de juntar, através dessas cartas dirigidas ao Papai Noel, alguma coisa que permite falar um pouquinho da ecologia. Volta no negócio da ecologia e interação, né? Era a oportunidade de fazer isso. Não que eu tenha especialmente assim um grande apelo para a festa de Natal. Eu acho que, por exemplo, minha esposa tem muito mais do que eu não tenho isso, mas eu acho que Natal é a oportunidade de se criar um conjunto de historinhas que se agrega em torno de um tema como da ecologia de comunidade, de interações.
tá? E tudo isso vem da ideia, então eu já falei no início, né, de uma história de Natal que teve na minha família, na França, através de um gato que foi adotado, né? Um gato perdido, que foi adotado pela família, e no qual eu contei tudo, fiz um pequeno conto, né? E que me deu uma certa alegria. Então, a partir daí, eu tive a ideia, Natal dá para fazer umas coisas. E aí que veio a ideia desse livro aí. E o livro, ele, como a gente já disse algumas vezes aqui também, ele trata de personagens humanos e não humanos, de seres vivos desse ambiente rural. Como foi a escolha Dessas dessas pessoas, personagens. digamos assim, desses personagens? Eu tentei me posicionar no contexto de uma fazenda assim, no meio rural europeu, né? Na França, como eu conheço lá, e não tem muito a ver, na verdade, com as fazendas aqui da região. E pensar qual seria uns personagens bem típicos desse convívio animal e humano, né? Que tem ali lá. Aí cada um dá para caracterizar, para caricaturizar, desculpa a palavra, caricaturar, de um modo um pouquinho particular e só faz de diferenciar um dos outros. Então, por isso que eu escolhi esse aí. Certamente eu poderia achar 20 ou 40 outros personagens possíveis, outros animais possíveis para agregar aí, mas eu acho que isso já dá uma ideia interessante. O problema do Natal, que eu percebi talvez mais depois, escolher um tema de Natal que você oportuniza, vamos dizer, a vendagem do livro no período pré-natal, pré-natalino, né? E isso é um pouquinho complicado. Por exemplo, eu recebi os exemplares do livro na semana que antecedeu o Natal de 2020. Então, não tem para fazer uma divulgação muito boa, só através dos amigos e tal, mas a gente perdeu talvez uma oportunidade de realizar uma boa divulgação do livro. E vai ter que esperar o próximo Natal para que isso seja efetivo. Eu acredito, né? Sim. Tá? Eu compreendo essa situação também. Então, Embora quem não tem acredite que um o livro ele interesse, consegue circular bem em qualquer época do ano, mas ali o título, né, ele traz uma proximidade maior com aquele momento para refletir sobre isso. parece que ele fica amarrado muito a uma questão de sazonalidade, né? Mas, na verdade, Sim. a ideia é ter um texto que a aluna de escola bilíngue pode usar a qualquer momento do ano. E para isso, certamente, ele também é muito prático. E a reflexão que o livro traz também a respeito dos anseios, das vontades de cada um daqueles personagens, são reflexões que estão presentes no ano inteiro, não é algo que Exatamente. somente ocorre no Natal. Tudo bem que nós, seres humanos, no Natal fazemos essa reflexão sobre a vida própria, como você mesmo disse há pouco. Então a gente vê o que é que a gente gostaria de melhorar, de mudar, né? Mas o livro em si, ele traz uma discussão muito valorosa, que a gente precisa fazer ao longo de todo o ano. Acho que isso, inclusive, é um tema que une todos os livros que estão sendo lançados hoje. Quer dizer, são livros de aprimoramento, são livros de educação, são livros que nos ajudam a refletir a respeito do nosso papel, de quem nós queremos ser, de como nossa vida poderia ser melhor, de como nosso ambiente, seja natural, seja artificial, seja melhor também. Então, esse é um fio condutor que me parece que está ligando todos os livros da mesa hoje, inclusive. Eu acho que no caso desse organismo da fazenda, cada ser expressa assim, a ideia que gostaria de ser mais percebido pelos outros animais, o humano que tem dentro desse, do seu ambiente, né? Cada um tem
tem o costume de olhar mais para seu umbigo. Na verdade, tem que olhar os umbigos dos outros também, para que a vida se torne mais interessante. E seria o caso também, nesse caso, dos organismos vivendo na fazenda. Sim. Se me permite, Jacques, eu gostaria de fazer a leitura de mais uma carta para o público conhecer um pouco mais do seu trabalho. Posso fazer a leitura aqui? Eu vou fazer a leitura da carta do Corvo. Mestre Natal, tem gente que me acha um cafajeste desde que um tal Jean de La Fontaine escreveu sobre mim uma lenda absurda, sem pé nem cabeça, onde grande destaque é dado à raposa, esse animal astuto e mentiroso. Fato que, no entanto, o fabulista observou corretamente em outros contos. Que seja declarado, nas casas de campo, o queijo me dá urticária. Quanto à minha voz, pois é verdade, ela não é muito atraente, exceto, talvez, para algumas senhoritas granhas cuja plumagem é de um lindo negro de nanquim, tão brilhante como o gorjeio do seu servo. Uma vez que as penas não me faltam, agarrei a mais formosa de todas, para enviar-lhe com minha letra a mais elegante esta mensagem apressada. Sim, eu sou um analfabeto letrado, com seu devido respeito. Estou indo direto ao propósito da minha missiva. Eu gostaria, simplesmente, que a fábula em questão seja reescrita de forma honesta, começando assim. Mestre Raposa, estendido sobre uma árvore, segurava em sua boca um queijo. É a reescrita da narrativa, a partir desse personagem. Muito interessante a forma como você conduz a opinião de cada um, incorpora o anseio de cada animal desse, revendo a partir da perspectiva desse animal, ou das pessoas que compõem esse microcosmo rural que é tomado no livro. Aí eu usei como base a poesia de Jean de La Fontaine, e eu acredito que seja universalmente conhecida, né? O corvo e a raposa, né? Então, eu reescrevi essa história, mas tomando o partido que parece que Jean de La Fontaine tomou o partido da raposa mesmo. Aí eu peguei o partido do corvo, é isso para tentar desenvolver alguma coisa original. Sim, claro, e um diálogo também, uma discussão entre esses dois personagens, do corvo e a raposa. Muito obrigado, Jacques. Seguimos para a próxima pergunta, direcionada a Fátima Godin, sobre o Jardim Encantado, seu livro, publicado pela Editos, que dentro ali de um ambiente fantástico fala sobre sementes mágicas e fadas. E eu queria expandir um pouco essa questão da fantasia e da literatura fantástica, e se você pudesse relatar o que você vê de fantástico, talvez, da Fátima na infância, o que é que há de fantástico na sua terra, o que é que houve de fantasia, e como essa fantasia continua a contribuir com o seu imaginário na atualidade, na vida adulta. Bom, antes de eu responder, eu vou dizer que a Marina conseguiu colocar aí o link. Se você conseguir, depois, no final, reproduzir a música, porque aqui o som, tem um carro de som aqui, para mim, talvez reproduzir, não sei se vai ser legal. Tá. Então, essa Fátima, né, que fala aqui, essa pessoa que traz, eu trago muito da minha infância, né? Porque, como Manuel de Barros, voltando lá, Manuel de Barros, ele diz assim, o escritor funciona como uma antena. Então, essa antena minha, ela fica super ativada. Eu entro nos lugares, eu já não olho com um olhar, eu já vou olhando com um olhar de encantamento, procurando aonde eu vou achar algo. Então, uma coisa que me encanta muito
é a mata. E a minha infância, eu morei até os 6 anos na fazenda, e na fazenda de cacau. Então, o que me encanta é uma roça de cacau. Adentrar numa roça de cacau e ver a diversidade. Dentro da roça, a gente tem a própria planta, né? O cacaueiro, que é uma planta bonita, linda para mim, para os meus olhos. E nós temos o fruto, que quando a gente abre e tira ali, a gente já tem o néctar. O néctar que eu chamo de néctar dos deuses, que é para a gente o mel de cacau, que a gente faz a geleia, né? Então, já é uma coisa linda. A gente vê aquele néctar maravilhoso, a gente beber aquilo tirando, é muito bom. Temos a própria amêndoa, a semente, que aí a gente vai fazer o cacau, fazer os nibs, muitas coisas que a gente tem hoje na culinária, né? A casca, o pessoal que planta, né? Porque hoje meu esposo e eu, nós produzimos plantas ornamentais e muitas helicônias que estão dentro da mata atlântica. Então, a gente usa muito isso, o extrato, a casca do cacau para o substrato, para colocar no substrato. Então, a gente tem também ali dentro da mata as helicônias. Temos as orquídeas, que encantam, né? Então, as flores, elas sempre tiveram, Geraldo, presente na minha vida. Como eu morei até 6 anos na zona rural com minha mãe e meu pai, minha mãe professora, né? E ela produzia flores. No início, para ornamentar a casa, e como naquela época não se tinha floricultura, então ela vendia aquelas flores, né? Tinha angélicas e antúrios. E hoje eu me vejo fazendo isso de uma forma profissional com meu esposo, e a gente vende plantas helicônias e alpíneas, isso que tem dentro da mata. Então, isso é o meu encantamento, né? Perceber que dentro da mata eu entro ali, olho, tem plantas medicinais. Então, isso a gente pode ensinar a criança. Você tem plantas medicinais ali. Por exemplo, esses dias eu vi muito mastruz, né? Tem plantas que servem para alimento, condimentos, como a favaca de galinha. E aí você entra aquilo ali, vai entrando, você tem um riacho que você se encanta, molha os pés, em algumas roças de cacau, estou me direcionando a minha. Então, esse encantamento, eu trago isso para a minha vida, né? E conto isso, as minhas histórias, os meus poemas, eles trazem a minha vivência com essas antenas que eu acho que ficam ali ligadinhas, né? Observando aonde eu vou captar alguma coisa. Porque, lembrando, a criança, voltando a falar, que a criança, ela pensa, mas de uma forma metafórica. Ela aprende muito mais dessa forma, com os sentidos, com a arte, com o lúdico. Não estou dizendo que o tradicional é ruim. Não, eu gosto do tradicional. Mas quando a gente traz isso, e aí me encanta eu poder fazer isso, né? Entrar numa mata e perceber tudo isso e saber como eu tiro isso. Como eu tiro proveito disso. A gente carrega esse imaginário da infância para o resto da vida, né? Muito interessante. Fátima, a gente conseguiu o link. Eu vou tentar colocar por compartilhamento de tela. Então, eu vou tentar inicialmente ver se, através do compartilhamento, o áudio vai ser transmitido para vocês. Senão, eu vou tentar liberar o áudio pelo computador aqui, tá? Vamos ver aqui. Eu vou dar play. Vocês conseguem ver a tela? Da Edith, do livro? Não. Não aparece para vocês aí? Agora vai aparecer. A primeira, né? Você coloque a primeira, porque a segunda é só playback. Isso. Vou colocar aqui. Vocês conseguem ouvir? Vocês ouvem? Não. Não. Não ouvem, né? Então Não. Eu vou tentar liberar pelo computador aqui. Peraí. Se eu cuidar da natureza, o amor vou... Assim vocês conseguem ouvir, não conseguem? Isso, assim tá ótimo.
Tá, então eu vou botar do início agora, gente. A gente vai ouvir a música A Natureza, que faz parte do livro Jardim Encantado. Se eu cuidar da natureza, o amor vou encontrar. E assim vou me encantando, me encantar. Se eu cuidar da natureza, o amor vou encontrar. E assim vou me encantando, me encantar. Com as gotinhas da chuva vou me alegrar. E com a mão na terra sei que vou brincar. Com o gostinho das frutas vou me deliciar. Com o cheirinho das flores quero me perfumar. Com as sementinhas vou plantar, molhar e zelar. Minha plantinha tão linda, crescendo, crescendo, vem frutificar. Se eu cuidar da natureza, o amor vou me encontrar. E assim vou me encantando, me encantar. Se eu cuidar da natureza, o amor vou me encontrar. E assim vou me encantando, me encantar. Com as gotinhas da chuva vou me alegrar. E com a mão na terra sei que vou brincar. Com o gostinho das frutas vou me deliciar. Com o cheirinho das flores quero me perfumar. Com as sementinhas vou plantar, molhar e zelar. Minha plantinha tá linda, crescendo, crescendo, vem frutificar. Então é isso. Que lindo, hein? Você poderia falar para nós como foi esse processo de criação da música, exatamente com a composição, Então, letras, essas coisas? Você já falou um pouquinho. O livro, eu fiz essa criação da história, né? Do livro, não da história, para contar para minha neta. Na época, ela tinha 3 anos. E aí eu pensei, porque eu precisava envolver, eu precisava ficar 20 minutos com as crianças. E eu precisava fazer uma coisa a mais. E então, eu pensei em usar os 5 sentidos, né? Das crianças. Então, quando eu contei a história, por exemplo, no meio da Mata Atlântica, de cai a chuva, eu trazia o pau de chuva, né, para fazer o movimento do pau de chuva. Ele está aqui do meu lado. Então, aí eu fazia esse movimento. E isso, eu percebi que encantava as crianças. Então, a primeira vez que eu contei a história, não tinha música. Então, eu vi a necessidade de ter uma música. E que essa música, assim que eu saí, eu peguei as palavras-chave da história e rápido eu fiz esse texto, né? E aí, disse, bom, agora eu preciso de uma pessoa para musicar, porque eu não sou música, né? E aí conversei com esse amigo meu, amigo querido, Fabrício Rios, e disse a ele, Fabrício, eu preciso colocar uma ciranda, fazer uma ciranda para aqui. Bota aqui uma ciranda nisso aqui. Ele disse, eu posso mudar 2 palavrinhas só para... Eu disse, pode, não tem problema, só questão da rima, né? Então, ele fez essa alteração e fizemos essa parceria e precisávamos gravar a música para poder, todas as vezes que eu for contar a história, porque eu não tenho voz para cantar, né? Então, eu fiz essa parceria também com uma amiga minha, Cibele Leles, e eles deram a ideia do coral de crianças. E aí eu peguei meus netos e mais outras crianças conhecidas de alguns lugares e levamos para gravar. E assim foi um dia gostoso de brincadeiras e de gravação. Fizemos essa gravação, né? Mas a criação da música veio da necessidade, né, que eu senti na hora da contação. Na hora da contação me faltou isso, porque eu precisava, porque quando eu conto a história e eu falo
das frutas, eu normalmente levo frutas pequenininhas, pitanga, para que as crianças possam provar, porque quando eu conto para os pequenininhos. Depois, eu vou adentrando, como falo da chuva, eu boto o pau de chuva. Na hora da fadinha, tem o sino, clim, porque eu vou ativando a audição deles. E, no final, eles plantam. Eu levo alguma coisa para eles plantarem. Sementinhas ou mudinhas de planta que eles vão plantar, a depender do local. Mas faltou algo na hora do plantio, faltava algo para terminar aquele plantio e fazer a roda, como o vovô e a vovó fazem no final. O vovô tocando, diz, falta algo aí. Então, foi dessa forma que eu trouxe essa letra. Muito bom. Ficou linda a música. E a melodia também. O conjunto inteiro. Lícia, eu vou começar aqui a sua parte, fazendo a leitura de um trecho do seu livro, que é o início da virada, quando o professor entrega o vestido azul à aluna. Diz assim, abre aspas. Separou, então, algum dinheiro de seu salário e lhe comprou um vestido novo. A garotinha ficou maravilhada ao receber o presente, e seus olhos brilhavam como se uma luz se acendesse em seu interior. Ela não imaginara merecer a atenção e o cuidado de alguém. Sua primeira reação foi de encantamento e gratidão. Ela nunca esqueceria aquele momento. Imediatamente, a menina trocou suas vestes surradas pelo seu novo vestido azul. Aqui, Lícia, a gente já tem nesse trecho a virada desse efeito multiplicador, né? Esse efeito educativo, de como já causou um impacto na vida ali da pessoa que recebeu o presente. É interessante que o livro é dividido em duas partes. No primeiro tem uma narrativa e no segundo são balões de diálogo. Dentro desse contexto de educação, como é que você fez para assumir essa voz? Ora, como um narrador, ora depois como um balão de diálogo que parece ser a fala da própria Alicia, pretendendo fazer essa educação através do livro. Eu queria conversar com as pessoas, mas eu não posso, porque eu estou do lado de cá. Eu disse, eu vou colocar o livro para conversar com as pessoas. Então, eu vou fazer com que o livro fale. Eu gosto disso. Eu gosto do livro conversando com o leitor. Eu gosto de ler e sentir que eu estou fazendo parte daquela história de alguma forma. Então, quando você pega um livro em que o autor conversa com você, o meu imaginário, eu me sinto parte. Eu sinto que, assim, quando eu pego o livro de uma outra pessoa, eu começo a ler, eu digo, pronto, está falando comigo, escreveu para mim. Isso me dá uma intimidade com o que eu estou lendo, e eu queria passar isso. Essa coisa da intimidade. Eu queria estar junto com a criança, ou com o meu leitor, que fosse um adulto, porque, inclusive, não é um livro que se limite a crianças, ele conversa com qualquer idade, mas eu queria estar conversando, eu queria me sentir próxima de quem estivesse lendo. Então, eu disse, conversar. Eu adoro conversar, acho que já deu para perceber, né? Falar é comigo. Então, eu digo, o meu livro vai falar. E aí eu criei essa estratégia de realmente a ideia é você dar a impressão de que o livro está conversando com quem está lendo. Muito bom. Estabelecer esse diálogo com o leitor é um dos grandes mistérios da literatura. Como é para você essa questão do público-alvo infantil, infanto-juvenil, e a linguagem que você escolheu para utilizar no livro? Olha, isso foi uma coisa que nasceu meio que intuitiva.
Mas também é uma coisa que eu acredito. Eu acredito que quando eu falo eu, quero dizer a gente, qualquer pessoa, é mais fácil a gente sensibilizar aquele que está pequeno, crescendo, do que o já adulto. E eu gosto muito dessa lida com criança, eu gosto de historinhas. A Fátima estava falando da infância, e eu acho que isso, eu fiquei aqui pensando, acho que nasceu um pouco com minha avó. Minha avó, a gente sentava de tarde, ela fazendo crochê e contando histórias para a gente. Então, eu cresci ouvindo histórias, eu gosto de contar histórias. Quando eu me tornei mãe, a coisa que eu mais gostava, e gosto até hoje, embora minha filha já não seja mais criança, é ficar inventando historinhas. Então, isso para mim é muito gostoso, eu gosto de fazer isso. Desde muito cedo, eu sempre gostei de escrever, eu gosto de poesia e tal, então, lidar com a criança, para mim é mais fácil. Quando eu penso num público adulto, eu tenho uma certa dificuldade de escrever. Eu escrevo para mim. Quando eu penso num público adulto, eu escrevo para mim, que aí são a minha parte, digamos assim, o que eu faço mais, de uma forma mais poética. Mas quando eu conto histórias, elas saem para as crianças. É meio que intuitivo mesmo. Obrigado, Eulícia. Com isso, a gente encerra as nossas perguntas que a gente tinha programado. Eu vejo que não há pergunta do público aqui. A gente teria a participação de Ciro também na mesa. Eu vou aproveitar para encerrar esse ciclo com uma breve leitura de um trecho apenas do conto dele. E daí eu vou abrir a fala para cada um de vocês, somente a título de despedida, uma fala breve, para a gente conseguir também encerrar a mesa no tempo programado. O livro de Ciro, Pequenos Corações. O título do conto se chama O Boi do Menino. Lerei um trecho. Foram vendidos 7 bezerros dos 8 que desceram do pequeno caminhão. Eram bezerros de raça pardo suíço, tinham sangue puro e origem europeia. O último que sobrou, o menor de todos eles, meu pai comprou. Já pesavam uns 180 quilos brutos e tinha 6 meses de idade. Meu pai ficou espantado com o peso dele. Um bezerro com apenas 6 meses ser tão pesado. Meu pai sabia que ia demorar quase 2 anos para que ele crescesse, encorpasse e se tornasse um reprodutor apto a tomar conta do grupo de 20 vacas na fazendinha São Bernardo. Passou a ser chamado de marinheiro, nome escolhido por mim e que meu pai aprovou sem hesitar. Não me pergunte a razão na escolha desse nome. Simplesmente achava que ficava bonito ele ser chamado de marinheiro. Percebi logo que ele gostava muito de sombra e água fresca. A princípio ficava no curral, onde comia a ração, na cocheira, e bebia água no bebedouro de cimento. O vaqueiro estava sempre mudando a água para que ele bebesse limpo. Tomava cuidado para que ele não fosse exposto ao sol, evitando assim que pegasse feridas em várias partes do corpo por causa dos raios quentes da pele. O homem que vendeu o marinheiro ao meu pai na exposição disse que era preciso ter cuidado com o bezerro de raça europeia, não deixá-lo exposto ao sol, já que não fora destinado a viver em região de clima quente. Meses depois, o vaqueiro Lalau começou a soltá-lo, cedo num pasto pequeno junto ao curral, para que fosse se acostumando a comer capim nativo sob o sol da manhã. Por volta de 9 horas, de umas 9 horas, retornava ao curral para beber água e comer a ração na cocheira, e ali ficava deitado o resto da manhã e parte da tarde. A história segue entre o garoto e o marinheiro. E muitas outras histórias são contadas nesse livro, assim como no romance de Ciro e nos seus poemas. Sugiro a todos a leitura da coleção de literatura infantil por ele lançada, assim como a leitura dos demais autores que participaram dessa mesa, Jacques, Lícia e Fátima. Eu peço agora, na ordem que a gente vem conversando, primeiramente Jacques, depois Fátima, depois Lícia,
que tecem as palavras de encerramento da mesa, da nossa participação com o público. Por favor, Jacques. Eu me precipitei. Eu quero Não, eu que agradecer te interrompi, desculpa. a oportunidade de apresentar o livro aqui, né? E participar dessa mesa muito interessante, tocando outros assuntos relativos à educação infantil. E eu gostei mesmo de participar. Muito obrigado. Desculpa o sotaque, um pouquinho carregado que eu tenho, mas a ideia foi muito boa, então muito obrigado. Obrigado, Jacques. Fátima, por gentileza. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer a oportunidade, né? É um prazer estar hoje aqui, né? No lançamento do meu primeiro livro. Espero que meus leitores gostem do livro, né? Já tem outros aí, outras histórias esperando publicação, né? Então, muito bom. E quero dizer a vocês que em todos os momentos da vida da gente é importante ligar essa antena que eu falei, porque essa antena, quando a gente chega nos lugares, ela traz esse encantamento. E nesse momento que nós vivemos no mundo, né, nós estamos precisando muito desse encantamento para trazer leveza para as nossas vidas. Então, que nós tenhamos dias de alegria, de leveza, de amor, né, e de união, tentando plantar dentro de nós o amor, plantar no outro, porque quando a gente perfuma a gente, as gotinhas não perfumam só a gente, ela sai espalhando por todos, né? Então, que as gotinhas de amor perfumem por onde vocês e por onde nós passarmos, certo? Gratidão, Editos, a você, Geraldo, a toda a mesa que estava aqui e aos nossos ouvintes aí. Muito obrigada. Gratidão. Muito obrigado, Fátima. Alicia, por favor, suas últimas palavras aqui. Então, eu vou primeiro fazer um breve agradecimento. Eu não vou citar os nomes, porque são muitas pessoas que compõem o Cidade Imaginada, Cidade Possível. As pessoas também que já passaram por lá. Então, assim, o livro eu escrevi, mas é um resultado de um projeto feito por uma equipe, e eu quero dar os parabéns e agradecer a cada um deles. Dizer da importância da Editos para a gente promover, publicar, para a gente levar para o mundo as ideias. E assim, gente, um bom livro é um companheiro inestimável. Então, leiam, presenteiem, vejam as coisas bonitas que nós aqui e que muitos outros autores estão fazendo, e a gente pode andar o mundo através de um livro. Eu já viajei o mundo num livro. Então, fica aí o convite para que as pessoas leiam mais. E leiam a gente também. Mas muito obrigada a você, Geraldo. Foi um prazer muito grande estar aqui nessa mesa. Me senti honrada de estar aqui. Agradeço a Editos e muito sucesso nesse evento. Bom, muito obrigado. Agradeço aqui novamente, de forma expressa, a presença de Jacques Delaby, a Fátima Godinho, a Alicia Queiroz e a Ciro de Matos, que infelizmente perdeu a conexão, mas que certamente está presente conosco, acompanhando a mesa, e que também poderá rever nossa atividade em outra oportunidade. Agradeço também a Rita Argolo, da Editos, e a Marina Tavares, que estiveram assessorando a gente aqui durante a realização da mesa todo esse tempo, e que oportunizaram não só a existência dessa mesa, como também a publicação dos livros, através do incansável trabalho à frente da Editos, a quem eu também agradeço, juntamente com a instituição que a rege, a Universidade Estadual de Santa Cruz. E parabenizo também pelo excelente trabalho que exercem a todo tempo. É isso, acredito que
Com isso, podemos encerrar as atividades da mesa, agradecendo a presença do público presente, nesse momento ao vivo, e também daquele público que vier nos assistir a atividade gravada que vai ficar disponível para todos. Um abraço em cada um de vocês, que a literatura sempre prossiga.